paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus venha te abençoar poderosamente. Eu venho no dia de hoje trazer uma mensagem para edificar e fortalecer a sua fé, renovar suas forças na presença do Senhor, para que nós possamos meditar na palavra de Deus. A palavra ela se encontra no livro de Josué, no capítulo 7, a partir do versículo 1. O subtítulo diz assim: o pecado de Acã e suas consequências. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Zinri, filho de Será, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Até aí por enquanto, meus irmãos, em nome de Jesus. Deus ele vem mostrando através dessa palavra a vulnerabilidade do homem, mostrando a fraqueza do homem. E através dessa mensagem Deus ele mostra que por causa de uma pessoa que não está bem no meio do povo do Senhor, uma parte do corpo do povo de Deus que não está bem, por conta disso eles são levados à derrota em uma batalha que a própria palavra mesmo diz: não é necessário tanta força, não é necessário tantos homens, não canse o exército. E aí mal eles passaram uma análise no meio do povo, mal sabiam o que estava acontecendo no meio do povo, e por conta disso eles chegaram a uma derrota. Quer dizer, por conta do pecado do homem, ele veio a perder, e muitas das vezes isso acontece na vida do homem. Por conta de uma brecha, por conta de uma abertura, o homem ele vem a perder a batalha, por falta de analisar até a sua própria vida mesmo, e não saber o que está acontecendo no seu meio, na sua casa, até mesmo dentro de si, coisas que ficaram mal resolvidas. E aí quando se coloca em campo, se coloca em batalha, vem a derrota. Vem a derrota. E aí Deus ele vem falando no começo dessa mensagem, fala assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Será, da tribo de Judá, apossou-se de alguma delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Quer dizer, por causa de Acã, a ira do Senhor se acendeu contra um povo inteiro, contra o povo de Deus. E aí nós vemos que, por conta daquele coração que não estava bem tratado, para não negociar com as coisas que não
que não eram consagradas a Deus, mas eram consagradas a outros deuses, que não é o verdadeiro Deus, por conta da cobiça do seu coração, por conta da sua idolatria, ele levou o povo do Senhor à derrota. Porque existia Acã, era a brecha no povo de Israel. A brecha que o inimigo, o diabo, encontrou para que eles viessem perder essa batalha. Uma batalha que aos olhos humanos era algo simples, não precisa cansar o exército. E nós olhamos como aquele problema que nós achamos, não precisa tanto esforço, não precisa tanta oração, não precisa tanta dedicação, não precisa jejuar ou subir o monte, não precisa levantar um propósito. Mas mal eles sabiam que o corpo todo não estava no mesmo espírito, não estava purificado por completo. Acã era a brecha. Acã era o meio por onde o inimigo encontrou de entrar. Na mesma forma é na nossa vida. Se nós tivermos essa brecha, onde o inimigo ele vê que é uma fraqueza, uma falha, onde ele pode entrar, onde existe uma cobiça, onde existe um desejo, onde ele consegue entrar e se infiltrar. É certo que quando você estiver em campo de batalha, essa guerra já está perdida. Essa guerra já está perdida. E o diabo ele não vai precisar de muito. Como a Bíblia vai dizer, que colocou eles para correr. O diabo não vai precisar de muito para te colocar para correr. Ele não vai precisar de muitos esforços para fazer aquele povo perder a batalha. Então Deus ele vem mostrando, através da palavra dele, que o corpo todo tem que estar de comum acordo, em um só propósito, em um só espírito, para que a boa obra dele se complete. É interessante que a Bíblia vai dizer no versículo 6: Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Quer dizer, ele se humilhou diante da presença de Deus. Ele se humilhou diante da presença do Senhor. Josué ali, ele era o cabeça. Ele era o cabeça à frente de tudo. E ele viu aquele exército sucumbir, aquele exército ser escorraçado. E ele se humilhou sem entender aquilo que estava acontecendo. Ele se humilhou diante da presença de Deus. E nós precisamos e necessitamos descer e buscar no Senhor o que nós devemos fazer, para onde nós devemos ir, o que está acontecendo quando algo dá errado, quando algo está fora do lugar. É interessante que Josué ele começa a questionar o Senhor, perguntar ao Senhor o porquê. Senhor, mas por quê? Ele vai dizer aqui no 7: Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Ele está falando, Senhor, que vergonha que nós passamos aqui agora, nessa batalha. É o homem analisando o que será que
que tem de errado? Por que aconteceu isso? Por que perdemos essa batalha? Josué guerreou muitas batalhas. Então é um homem que não está acostumado com a derrota. Não está acostumado com a derrota. Ele não aceitava aquilo. O porquê daquilo? Ele colocou ali diante de Deus, no meio da sua humilhação, diante do Senhor, com a boca, com o rosto prostrado no chão, com a boca no pó, o porquê daquilo. E nós, no meio de batalhas e lutas, Senhor, mas o porquê? E Deus, ele vai alertar e abrir os olhos de Josué. E aí ele diz assim, no 10, o Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi o quê? Consagrado à destruição. Deus está falando assim, ó. Ei, levanta, ficar aí prostrado não vai adiantar. Não vai adiantar. Mas Josué colocou diante de Deus para querer saber o que estava acontecendo. E Deus falou para ele se levantar, ó, vai lá e resolve. Está acontecendo isso. O erro, essa guerra ela foi perdida por causa disso. O coração ainda não está voltado por completo para mim, não está voltado por inteiro. É engraçado que a Bíblia fala que foi Acã que errou, Acã que pecou, Acã que consagrou. Mas Deus fala o povo de Israel. Por quê? Porque faz parte. Faz parte dali. Se aquele homem não estava bem, é porque o corpo todo precisava de ajuda. Precisava de ajuda. Acã era inflamação. Era inflamação no meio do corpo, no meio de Israel. Acã foi aquela parte do corpo que cobiçou, que desejou. E Deus falou, não fique prostrado, se coloque de pé. Por que você está prostrado? Muitas das vezes nós ficamos assim, prostrados, pensativos, choramos, nos humilhamos diante de Deus. E Deus nos coloca de pé e quer nos mostrar a solução, que é o que Deus fala aqui para Josué. Deus mostra qual o motivo, o porquê que aconteceu aqui. O porquê da perda daquela guerra, daquela batalha. E aí ele vem mostrando aqui, ele diz assim, no 12, por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi o que? Consagrado à destruição. Quer dizer, Deus ele vem mostrando que aquele povo passou por aquilo porque eles foram merecedores. Eles não se desfizeram por completo. Não foi desfeito por completo. Não abriram mão dos outros deuses por completo. Ainda estão alimentando. Pessoas que estão diante da presença de Deus, mas continuam alimentando os seus deuses, os seus ídolos. E Deus não quer um coração dividido. Deus ele quer um coração entregue totalmente a Ele, à vontade dEle, ao querer dEle. Esse é o desejo do Senhor. E aí ele diz assim no 13, vá, santifique o povo, diga-lhe, santifique-se para amanhã, pois
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Então Deus está falando, enquanto não se limpar, enquanto não se santificar, enquanto não se separar, vai continuar perdendo. O pagamento de entrar em uma batalha, em uma guerra, sem se preparar, sem se consagrar, o pagamento vai ser esse. Vocês vão merecer ser enxotados, ser pisados por conta disso, enquanto não abrirem mão, enquanto não se retirarem, não as retirarem, não se limparem, não se purificarem para lutar essa batalha. Para lutar essa batalha. Então Deus ele vem mostrando que não podemos brincar de servir ao Senhor, não podemos brincar quando nós nos colocamos em batalha, porque chegando lá, o inimigo ele sabe qual é a falha, ele sabe qual é o pecado, ele sabe qual é a cobiça. A Bíblia vai dizer que ele está ao nosso derredor como um leão bramindo, rugindo, louco para devorar, procurando uma falha, um erro nosso. E aí diz assim no 14: apresente-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Quer dizer, eles se consagraram para se colocar diante da presença de Deus. Todo o povo, para poder eliminar aquilo que estava levando eles ao pecado, a perder a batalha. Então quer descobrir que está dando errado? Se separe, se consagre, que Deus ele vai falar com você. Se consagrar vai ser passar um pente fino na sua vida, passar um pente fino na sua casa, e você vai descobrir onde está o problema. Deus ele vai falar, ele vai mostrar para que isso seja corrigido. E ele diz assim no 15: aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo. Contudo, o que lhe pertence violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas, e a puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá,
e a prata, a capa, a barra de ouro, e os seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou. E depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, um nome que permanece até hoje. Glória a Deus. Deus ele nos mostra que aquilo que estava causando mal a todo aquele povo, aquele coração que não se voltou completamente ao Senhor, que não se desapegou de coisas que vinham de Babilônia. Nós sabemos que coisas que vêm do mundo, coisas que cobiçam os olhos dos homens, continuam a cobiçar os olhos dos homens. Mas Deus ele quer um povo separado, Deus ele quer um povo santificado, Deus ele quer um povo voltado totalmente para Ele. Um povo voltado à presença dEle. E aí ele vem mostrando o motivo pelo qual o homem ele perdeu aquela batalha. Por coisas que estavam acontecendo no meio deles. E Acã diz: está escondido dentro de casa. E muitas das vezes é algo que está debaixo dos teus olhos, algo que está próximo, algo que está acontecendo. E o homem, ele, muitas das vezes, na sua correria do dia a dia, ele está insensível. Ele está insensível, ele não percebe. Ah, mas está todo mundo junto. É muita coisa para fazer. Mas Deus ele mostra que nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar de cada detalhe da nossa vida, de cada área da nossa vida. Seja ela a família, seja ela o casamento, seja ela a parte financeira e principalmente a parte espiritual. Principalmente a parte espiritual. Para que não haja uma brecha chamada Acã, por onde o inimigo vai vir e vai apontar. Aqui não. Aqui você vai ser enxotado porque você gosta daquilo que é meu. Você gosta de Babilônia ainda. Você está aí do outro lado, mas você ainda gosta das coisas desse lado de cá. Então, quando nós nos colocarmos em batalhas, temos que estar assim consagrados para o Senhor, separados para o Senhor, para que essas batalhas venham prosperar, para que essas batalhas sejam bem-sucedidas, em nome de Jesus. Que Deus ele venha te mostrar aquilo que tem impedido talvez você de vencer batalhas, lutas. Se consagre ao Senhor e eu tenho uma certeza que você glorificará o nome do Senhor. Eu tenho uma certeza que você também vai enterrar aquilo que estava causando mal à sua vida, que estava fazendo mal, que estava inflamando a sua vida, que estava impedindo você de avançar, você de prosseguir adiante, de vencer outras batalhas. Então é essa mensagem que Deus ele colocou no meu coração no dia de hoje. Que Deus ele venha te abençoar, te fortalecer, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar, colocar nossas vidas diante do Senhor. Senhor nosso Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, o seu poder, meu Pai, graça, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. O
o Senhor venha tocar, Pai, fortalecer, renovar, em nome de Jesus, Pai. Que a boa obra do Senhor se complete em nós. Que aquilo, meu Deus, que tem nos impedido, meu Pai, de avançar, meu Pai, de passar para o próximo nível, para a próxima etapa, Senhor, meu Deus, do Senhor na nossa vida, venha a ser retirado, que venhamos nos santificar mais e mais, que venhamos nos santificar para o amanhã, que venhamos estar prevenidos, meu Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos, Senhor, buscar estar com as nossas lamparinas acesas diante da Tua presença, que o azeite do Teu Espírito venha transbordar na nossa vida, em nome de Jesus, que não venhamos brincar, meu Deus, de Te servir, mas que venhamos Te servir, meu Pai, de todo o nosso coração. É o que nós Te pedimos e assim nós Te agradecemos, para a honra e para a glória do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus.